Hoje vamos trabalhar o capítulo 11, Formação do Complexo Econômico Nordestino, de Celso Furtado. Duas áreas trabalhistas possuem uma grande concentração no sistema econômico nordestino, o açucareiro e o criatório. Essas duas formas de produção mantinham uma forma de produção estática, ou seja, a tendência à mudança era quase nula, mantendo sua forma original, tendo um crescimento apenas de sua extensão territorial, assim, aumentando a mão de obra, mas nada que modificasse a sua estrutura, evitando afetar os custos de produção e sua produtividade. Essa estagnação causava um pequeno número de custos monetários. Então, como um pequeno número de contratados tinha folha de pagamento reduzida e as compras de serviços de outras unidades também pequenas, era muito favorável, pois tornava a economia desses trabalhos fortes e os efeitos de curto prazo da baixa de preço não era muito sentida. Diferente do que acontecia com o açucareiro, a economia criatória não depende de gastos monetários, não precisando de mão de obra ou de compras de materiais para ter seu retorno financeiro. O retorno de sua produção era gerado automaticamente, por conta que o trabalho pecuário não necessita de gastos monetários tão relevantes. Estes dois processos de trabalho estavam em seus melhores momentos de alta no mercado. Entretanto, os preços do açúcar começaram a sofrer baixas por conta da diminuição da distribuição para os litorais, entrando assim em uma área vermelha. Os números de lucros gerados reduz, mas não de forma catastrófica, tanto que ainda conseguiu manter sua exportação de produção para as Antilhas. Por outro lado, no Brasil, a produção estava em seu melhor momento, mas não por muito tempo. A situação se torna grave com o aumento dos valores dos preços dos custos monetários, como o aumento do preço dos escravos e da mão de obra especializada, aumento causado pela expansão do ouro. No caso da criatória, essa diminuição da produção externa teve outros resultados. A expansão acontecia de modo endógeno, no interior do estado, resultando no aumento vegetativo por conta da população animal. Porém, com o mercado interno mais forte, a procura de gado nas regiões litorâneas teve uma baixa, diminuindo em um ritmo desordenado. Com este acontecimento, a produtividade econômica diminuiu. Essa diminuição da exportação também ocorre por outros fatores, como o aumento das distâncias do litoral, pelo aumento do preço do transporte do gado, onde o couro passou a ser a última alternativa de fonte de renda destes últimos criadores. Durante o século XV e início do XIX, a economia nordestina passa por um processo de atrofiamento, pela diminuição da renda per capita. O fato é, quanto menos favoráveis fosse a economia açucareira, a tendência migratória para o interior aumentava, tendo posses de terras do criadouro. Celso Furtado declara que as possibilidades da pecuária para receber novos contingentes de população, quando existe abundância de terras, são sabidamente grandes, pois a oferta de alimentos é, nesse tipo de economia, muito elástica a curto prazo, ou seja, com este grande número de indivíduos, a terra passou a ser escassa e a economia passou a ser um campo de subsistência, tendo assim uma estagnação demográfica. Com a diminuição das terras, a economia criatória e pecuária tem uma intensificação da diminuição das exportações para os litorais, tendo as terras usadas para suprir as necessidades da própria localidade, afetando a oferta de alimentos. Conforme o mercado interno crescia gradativamente, o externo ia lentamente entrando em decadência. A expansão da economia nordestina consistia em sua última etapa em uma produção de subsistência, no qual ia se acumulando a população. Outro fator de escassez é a especialização, que era um critério muito importante, sendo ponto essencial para a contratação, que passou a ser usado por pessoas da comunidade, por laços, pelo puro afeto, deixando a questão da qualificação para um segundo plano, tendo também um forte retrocesso na pecuária. Então, podemos entender que pessoas que não tinham capacidade para atuar em determinadas áreas estavam sendo colocadas naqueles postos, o que trouxe esse retrocesso. Por fim,
chegamos à conclusão de que todo este processo da formação econômica nordestina teve como principais pontos o fator de subsistência e, consequentemente, a decadência, que estiveram presentes em todo o decorrer, em todo o desenvolvimento da história. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.